Olá, paz seja com todos. Como vocês estão? Seguindo na nossa jornada de leitura bíblica em um ano, estamos em Gênesis e hoje leremos o capítulo 36, 37 e 38. Pega aí a sua Bíblia para acompanhar junto a leitura. A versão que eu estou lendo é Almeida Revista e Corrigida. E não desista, né? Nós já estamos concluindo o livro de Gênesis. Olha que maravilha. Só estamos no comecinho de janeiro. Vamos juntos? Gênesis 36, versículo 1. E estas são as peregrinações de Esaú, que é Edom. Esaú tomou suas mulheres das filhas de Canaã, Ada, filha de Elon, Eteu, e Oolibama, filha de Aná, filha de Zibeão, Eveu, e Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. E Ada teve de Esaú a Elifaz, e Basemate teve a Reuel. Oolibama teve de Jeus, e teve a Jeus, e Gelão e Corá. Estes são os filhos de Esaú, que lhe nasceram na terra de Canaã. E Esaú tomou suas mulheres e seus filhos e suas filhas e todas as almas de sua casa e seu gado e todos os seus animais e toda a sua fazenda que havia adquirido na terra de Canaã e foi-se a outra terra de diante da face de Jacó seu irmão. Porque a fazenda deles era muita para habitarem juntos. E a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. Porquanto Esaú habitou na montanha de Seir, e Esaú é Edom. Estas, pois, são as gerações de Esaú, pai dos Edomitas, na montanha de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú, Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú, e os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. E Tímna era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve de Elifaz a Amaleque. Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú. E estes foram os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samá, Mizá. Estes foram os filhos de Basemate, mulher de Esaú. E estes foram os filhos de Oolibama, filha de Aná, filho de Zibeão, mulher de Esaú. E deu a Esaú Jeus, Jalão e Corá. Estes são os príncipes dos filhos de Esaú. Os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, foram o príncipe Temã, o príncipe Omar, o príncipe Zefô, o príncipe Kenaz, e o príncipe Corá, o príncipe Gaetã, o príncipe Amaleque. Estes são os príncipes de Elifaz na terra de Edom. Estes são os filhos de Ada. E estes são os filhos de Reuel, filhos de Esaú: o príncipe Naate, o príncipe Zerá, o príncipe Samá, o príncipe Mizá. Estes são os príncipes de Reuel na terra de Edom. Estes são os filhos de Basemate, mulher de Esaú. E estes são os filhos de Oolibama, mulher de Esaú: o príncipe Jeus, o príncipe Jalão, o príncipe Corá. Estes são os príncipes de Oolibama, filha de Aná e mulher de Esaú. Estes são os filhos de Esaú e estes são os seus príncipes. Ele é Edom. Estes são os filhos de Seir, Ereu, moradores daquela terra: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná. Dizon, Esser e Dizã. Estes são os príncipes dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. E os filhos de Lotã foram Ori e Omã, e a irmã de Lotã era Tímna. Estes são os filhos de Sobal: Alvã, Manate, Ebal, Sefô
e Onã. E estes são os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Este é o Aná que achou as caudas no deserto, quando apareceram os jumentos de Zibeão, seu pai. E estes são os filhos de Aná, Dizon e Oolibama, a filha de Aná. E estes são os filhos de Dizon, Endã, Esbã, Itrã, Querã. Estes são os filhos de Éser, Bilã, Zavã e Acã. Estes são os filhos de Dizã, Uz e Arã. Estes são os príncipes dos homens, o príncipe Lotã, o príncipe Sobal, o príncipe Zibeão e o príncipe Aná. O príncipe Dizon e o príncipe Éser e o príncipe Dizã. Estes são os príncipes dos Oreus, segundo seus príncipes na terra de Seir. E estes são os reis que reinavam na terra de Edom, antes que reinasse rei algum sobre os filhos de Israel. Reinou, pois, em Edom, Belá, filho de Beor, e o nome da sua cidade foi Dinabá. E morreu Belá e Jobabe, filho de Zerá, e Bosra reinou em seu lugar. E morreu Jobabe e Uzão, da terra dos Temanitas, reinou em seu lugar. E morreu Uzão, e em seu lugar reinou Hadad, filho de Bedade, o que feriu a Midian no campo de Moabe. E o nome da sua cidade foi Avite. E morreu Hadad e Sanlá de Masreca, reinou em seu lugar. E morreu Sanlá e Saul de Reobote do rio, reinou em seu lugar. E morreu Saul, e Baal-Hanã, filho de Aqubor, reinou em seu lugar. E morreu Baal-Hanã, filho de Aqubor, e Hadar reinou em seu lugar. O nome da sua cidade foi Paú. O nome da sua mulher foi Meetabel, filha de Matred, filha de Mizaabe. E estes são os nomes dos príncipes de Esaú, segundo as suas gerações, segundo os seus lugares, pelos seus nomes. O príncipe Tímina, o príncipe Alva e o príncipe Getete, o príncipe Oolibama, o príncipe Elá, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz e o príncipe Temã, o príncipe Mibzar, o príncipe Magdiel, o príncipe Irã. Estes são os príncipes de Edom, segundo as suas habitações na terra de sua possessão. Este é Esaú, pai de Edom. Capítulo 37. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. E estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas de seus irmãos e apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais, e disse-lhes: Ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantara e também ficara em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho e o contou a seus irmãos e disse: Eis que ainda sonhei um sonho,
e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto a Siquém. Disse, pois, Israel a José: Não apacentam os teus irmãos junto a Siquém? Vem, e enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse: Eis-me aqui. E ele lhe disse: Ora, vai e vê como estão teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém. E achou-o um varão, porque ele andava errado pelo caminho, e perguntou-lhe o varão, dizendo: Que procuras? E ele disse: Procuro meus irmãos. Diz-me, peço, onde eles apacentam? E disse aquele varão: Foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer: Vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: Eis lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-lo, lancemo-lo numa destas covas e diremos: Uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouviu-o Ruben, livrou-o das suas mãos e disse: Não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Ruben: Não derramais sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lançareis mão dele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão, e levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse a seus irmãos: Que proveito haverá em matarmos o nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vendemo-lo a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, com os quais levaram José ao Egito. Tornando, pois, Ruben à cova, eis que José não estava na cova, então rasgou as suas vestes e tornou a seus irmãos e disse: O moço não aparece. E eu, aonde irei? Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica no sangue. E enviaram uma túnica de várias cores e fizeram levá-la a seu pai e disseram: Temos achado esta túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho. E conheceu-a e disse: É a túnica de meu filho. Uma besta fera o comeu, certamente foi despedaçado José. Então Jacó rasgou as suas vestes e pôs pano de saco sobre os seus ombros e lamentou o seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: Na verdade, com choro hei de descer o meu filho à sepultura. Assim o chorou seu pai. E os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Capítulo 38.
Aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre os seus irmãos e tomou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Irã. E viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a e entrou a ela. E ela concebeu e teve um filho e chamou seu nome Ir. E tornou a conceber e teve um filho e chamou seu nome Onã. E continuou ainda e teve um filho e chamou seu nome Selá. E ele estava em Quezibe, quando ela o teve. Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito, o seu nome era Tamar. Era, porém, o primogênito de Judá. Era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: entra a mulher de teu irmão, e casa-te com ela, e suscita semente a teu irmão. Onã, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando entrava a mulher de seu irmão, derramava na terra para não dar a semente a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar sua nora: fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Porquanto disse: para que porventura não morra também este como seus irmãos. Assim foi-se Tamar e ficou na casa de seu pai. Passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de Sua, mulher de Judá. E depois se consolou Judá e subiu aos tosquiadores das ovelhas em Tímina, ele e Irã, seu amigo, o adulamita. E deram aviso a Tamar, dizendo: eis que teu sogro sobe a Tímina a tosquiar as suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si as vestes de sua viuvez, e cobriu-se com o véu, e disfarçou-se, e assentou-se à entrada das duas fontes, que estão no caminho de Tímina, porque via que Selá já era grande, e ela lhe não fora dada por mulher. E vendo-a Judá, teve-a por uma prostituta, porque ela havia coberto o seu rosto. E dirigiu-se para ela no caminho e disse: vem, peço-te, deixa-me entrar a ti, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse: que darás para que entres a mim? E ele disse: eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: dá-me penhor até que o envies. Então ele disse: que penhor é que te darei? E ela disse: o teu selo, e o teu lenço, e o teu cajado que está na tua mão. O que ele lhe deu, e entrou a ela, e ela concebeu dele. E ela levantou-se e foi-se, e tirou de sobre si o seu véu, e vestiu suas vestes da viuvez. E Judá enviou o cabrito por mão de seu amigo, o adulamita, para tomar o penhor da mão da mulher, porém não a achou. E perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: onde está a prostituta que estava no caminho junto às duas fontes? E eles disseram: aqui não esteve prostituta alguma. E voltou a Judá e disse: não a achei. E também disseram os homens daquele lugar: aqui não esteve prostituta. Então disse Judá: tome-a ela, que porventura não venha a cair em desprezo. Eis que tenho enviado este cabrito, mas tu não a achaste. E aconteceu que quase 3 meses depois deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, adulterou, e eis que está pejada do adultério. Então disse Judá: tirai-a fora, para que seja queimada. E tirando-a fora, ela mandou dizer a seu sogro: do varão de quem são estas coisas eu concebi. E ela disse mais: conhece, peço-te, de quem é este selo, e estes lenços, e este cajado? E conheceu Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a Selá meu filho. E nunca mais a conheceu. E aconteceu, ao tempo de dar à luz, que havia gêmeos em seu ventre.
E aconteceu, dando à luz, que um pôs fora a mão, e a parteira tomou-a e atou-a em sua mão um fio roxo, dizendo: Este saiu primeiro. Mas aconteceu que, tornando ele a recolher a sua mão, eis que saiu o seu irmão, e ela disse: Como tu tens rompido, sobre ti é a ruptura. E chamaram seu nome Pérez. Depois saiu a seu irmão, em cuja mão estava o fio roxo, e chamou seu nome Zerá. Concluímos a leitura de hoje e posso orar por você agora. Não desista de continuar na sua leitura bíblica, porque nós estamos só no comecinho, ainda estamos no livro de Gênesis, mas já estamos no capítulo 38. Posso orar por você agora? Pai, em nome de Jesus, te dou graças, Senhor, por este momento na tua presença. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a cada ouvinte da tua palavra, pois sabemos que a tua palavra vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que a tua palavra possa gerar fé em nosso coração. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço. Amém e amém. Beijos, Deus abençoe. Tchau, tchau.